Hola estudiantes, buenos días, buenas tardes y buenas noches. No sé a qué hora ustedes irán a ver este video. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en el examen? Espero que les haya ido muy bien. Y aunque no, que recuerden que todo es aprendizaje y que en la vida hemos de aprender a respetar el tiempo de las cosas. Hay quien lo diga, espere lo mejor, pero prepare-se para lo peor. E tu, que pensas desta ideia? Então, mais uma vez, olá, pessoas. Neste momento me dirijo a vocês, cursistas de todas as turmas para as quais dei ao menos uma aula de espanhol. Hoje, depois dos 2 dias de prova já terem passado, dos resultados oficiais terem sido divulgados, estou aqui para duas coisas. A primeira é para perguntar a vocês como vocês avaliam que se saíram na prova. E a segunda é para comentar as questões com vocês. Eu vou responder aqui como se estivesse fazendo a prova, do mesmo jeito que fizemos nas aulas. E o vídeo vai ser postado no canal do YouTube do PT, para que sirva de registro dessa edição e também de material para as próximas, além do uso livre de seu conteúdo para fins educacionais. Então, vocês já devem ter visto todo esse movimento pós-prova do Enem por parte do programa. Não teremos mais aulas, infelizmente, mas temos algumas atividades como esta que a gente julgou importante ser feita junto com vocês, com vistas de reiterar esse canal de comunicação e vocês comentem sobre as questões. Eu vou estar lá atenta para responder. Vocês podem comentar sobre dúvidas, impressões que tiverem. Esse é o momento da reta final do programa, então eu tive a oportunidade de, nas salas presenciais, ainda perguntar um pouco para as turmas sobre a avaliação enquanto atuação também como professora monitora, e a partir desses resultados nós conseguimos ter uma ideia. Se eu conseguir, se nós juntos conseguimos, e espero que eu tenha conseguido realizar esses estudos preparatórios. Na verdade, eu acho que se conseguimos não, mas qualitativamente, como foram nossos estudos e no que precisamos melhorar para os próximos, né? No caso, talvez não o próximo Enem, mas as próximas etapas aí das nossas vidas. Então, nesse segundo momento, eu vou projetar aqui as questões em slides para ficar melhor visível e vou respondendo as questões com vocês, tá bom? Uma a uma aqui. O que vocês acharam da prova no geral? Vocês conseguiram fazer aquela primeira leitura rápida da prova, das questões, dos gêneros textuais, de texto verbal, não verbal? Nós vimos aqui, são 2 questões com imagens, outras 2 com textos, fragmentos de romances, como eu havia falado para vocês, trecho de música. Então, vamos analisar a primeira questão aqui. Ela traz um cartaz de fundo preto com as letras brancas, né, os dizeres, e aí nós temos 4 versos e entre parênteses escrito provérbio zapoteco. Embaixo vem a pergunta assim: te gostou? Uma imagem, um desenho de um caramujo e um textinho verbal. Las lenguas originarias de nuestra nación guardan gran parte de la riqueza cultural. Son parte viva de nuestro país. Si se hablan, son reconocidas y todos las respetamos. Protegemos nuestro patrimonio nacional. No canto superior da imagem, no canto direito, conseguimos ler: contigo es posible.
E embaixo, numa tirinha branca, Secretaria de Educação Pública e Instituto Nacional de Línguas Indígenas. O que podemos interpretar desta imagem? Que temos ali um provérbio zapoteco, que representa um elemento da cultura zapoteca. E aí a gente vê as línguas originárias. Então, quem será que foram e que são esses zapotecos? O que será que esse dizer significa para essa cultura e modo de vida? E daí temos o comando da questão. Esse cartaz tem a função social de... Dentre as alternativas, nós temos assim, vamos analisando uma por uma já para chegar na correta. Alternativa A, difundir a imagem iconográfica indígena mexicana. Onde temos no texto dizendo sobre ser do México? Não temos essa definição. Será que a arte em si está em evidência? B, resgatar a literatura popular produzida em língua zapoteca. Pode ser, lendo assim podemos pensar, vamos considerar. C, questionar o conhecimento do povo mexicano sobre as línguas ameríndias. Mais uma vez, não temos no cartaz nada falando especificamente sobre o povo mexicano, com esse termo mexicano, e das línguas ameríndias nós temos, mas o questionamento ali é mais sobre te gustou. Então esse te gustou não induz a gente a outras coisas mais. Estaríamos, como eu sempre falava para vocês, abstraindo demais do texto. Nós temos que nos fiar ao que foi dado. Então, alternativa D, destacar o papel dos órgãos governamentais na conservação das línguas do México. Quando eu li ali embaixo o nome da secretaria e do instituto, foi para mostrar que é um apoio financeiro ali, provavelmente um financiamento público e tal, mas tá embaixo, não tá em evidência. Letra E, defender a preservação das línguas originárias, garantindo a diversidade linguística mexicana. Então, nessa alternativa, o que a gente tem que o texto pode nos comprovar? A gente tem no texto dizendo assim, que as línguas guardam grande parte da riqueza cultural. E se elas são faladas, se se hablam, se elas são reconhecidas, e se todos nós respeitamos essas línguas diferentes, essa diversidade, vamos protegendo então o nosso patrimônio nacional. E aí tem a ver com o México. Agora sim, ele parte do local zapoteco para o... Aí, no caso, seria até nacional mesmo, antes de ser global, mas que é esse mesmo processo, e a gente sempre comentava isso nas aulas. Então, nos leva a marcar a alternativa E, que de fato é a alternativa correta, porque a função social do cartaz é justamente a de garantir a diversidade, o que só é possível quando há o reconhecimento da importância daquele saber para a cultura de um território. No texto, guardam grande parte da riqueza e protegemos nosso patrimônio nacional, confirmam a defesa da preservação das línguas originárias como um objetivo do cartaz. Então, foi essa articulação entre a apresentação do provérbio, o texto embaixo, função social, né? Esses institutos de educação, de línguas, nesse sentido aí do cartaz fazendo um apelo para a sociedade que somos nós. Então, questão 1 respondida. A questão 2. O texto tem um título que é Pequeno Hermano. É de D. Fernandes, disponível em lavanguardia.com. Pequeno Hermano. Es, no cabe duda, el instrumento más presente y más poderoso de todos los que entraron en nuestras vidas. Ni la televisión, ni el ordenador,
No hablemos ya del obsoleto fax o de las agendas o los libros electrónicos. Ha tenido tal influencia, tal predicamento sobre nosotros. El móvil somos nosotros mismos. Todo desactivado, inerte, inocuo, ya les digo. Y de repente, tras un viaje y 3 o 4 imprudentes fotos, salta un aviso en la pantalla. Con sonido, además, pese a que tengo también todas las alertas desactivadas. Y mi monstruo doméstico me dice, tienes un recuerdo nuevo. Lo repetiré, tienes un recuerdo nuevo. ¿Y tú qué sabes? ¿Y a ti, máquina demoníaca, qué te importa? ¿Cómo te atreves a decirme que son o no son mis recuerdos? ¿Qué es esta intromisión, este descaro? El pequeño hermano lo sabe casi todo. Solo hay una esperanza, que la obsolescencia programada mate antes al pequeño hermano y que nosotros sigamos vivos con los recuerdos que nos dê la gana. Bom, curioso esse textinho. O comando é bem simples, na verdade as questões vieram com comandos bem simples. No texto, o autor faz uma crítica ao. Então, onde está a crítica aqui? Quem é esse irmão pequeno? O texto vem dizendo assim, é, sem dúvidas, o instrumento mais presente, mais poderoso de todos os que entraram em nossas vidas. Nem a televisão, nem o computador. Não vamos nem falar do obsoleto, esquecido fax, ou das agendas, ou dos livros eletrônicos. Nada disso teve tanta influência sobre a gente. Agora, nós que somos móveis, tudo é desativado, inerte, e de repente, depois de 3 ou 4 fotos, aparece um aviso na tela, com som, mesmo que eu tenha desativado todos os alertas. E aí meu monstro doméstico me diz, tem um lembrete, eu vou repetir, tem um lembrete. E você o que sabe? E você, máquina demoníaca, o que te importa? Como você atreve a dizer quais são ou não são minhas lembranças, meus lembretes? Que é essa intromissão? O pequeno irmão sabe de quase tudo. Só existe uma esperança, que a obsolescência programada mate antes o pequeno irmão e que nós sigamos vivos com os lembretes que nós tivermos vontade, que nos dê na telha, para usar uma expressão também. Então, o texto está falando sobre conhecimento das pessoas, sobre as tecnologias. Não. Uso do celular alheio por pessoas autorizadas. Não temos isso também no texto. Funcionamento de recursos tecnológicos obsoletos. O texto ele se divide em duas partes. No começo tem essa primeira parte de introduzir, né? Então ele fala assim, tá falando de alguma coisa, ele tá falando desse título, desse pequeno irmão. Ele começa falando, não tem dúvida de que vai descrevendo. E aí depois, como se ele fizesse uma pontuação. A pontuação é na parte que ele fala assim, tudo tranquilo, silencioso, desativado, você tá lá vendo suas fotos, de repente um aviso na tela. Então esse aviso é essa intromissão. Isso é um fato. E aí esse aviso, essa intromissão ainda veio sonora. E a partir disso vem uma mensagem, que é uma interação forçada da máquina com você. É uma atitude que a máquina tem que você, além de não querer, você tentou bloquear, você não escolheu aquilo, só aparece para você. E aí ele coloca essas respostas, a reação que ele teve diante da tela. Na alternativa D, nós temos ingerência do celular sobre as escolhas dos usuários. E na E, falta de informação sobre a configuração de alertas no celular. Essa parte dos alertas, o texto nos diz que é uma contrariedade. Então, eu vou lá, desativo o alarme, o celular vai e
dá um jeito de ter um alarme que apita mesmo assim. Isso nos leva em direção à alternativa D, ingerência do celular sobre as escolhas dos usuários. Essa ingerência é percebida no texto quando o autor diz que é essa intromissão, esse descaro, e pode ser comprovado justamente nesse trecho. Com sonido, además, pese a que tenho também todas as alertas desativadas. A questão 3. En los suburbios de La Habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas, el amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma, y llave por llave, me dice Mario Benedetti. Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos del terror, él llevaba 5 llaves apenas en su llavero. 5 llaves de 5 casas de 5 amigos. Las llaves que lo salvaram. É um trecho do livro El Libro de los Abrazos, de Eduardo Galeano, Madrid, siglo XXI, 2015. Nesse texto, o autor demonstra como as diferentes expressões existentes em espanhol para se referir a amigo variam em função das peculiaridades dos subúrbios hispano-americanos. Temos peculiaridades aqui. O que nós temos nesse texto? Nós temos expressão em itálico. Isso já é uma pista interpretativa, porque no texto espanhol a gente falava sobre palavras em negrita, subranhadas ou assim itálicas. Então, mi tierra ou mi sangre é uma metáfora, uma analogia. Você está definindo o amigo em um dizer. Então, em Havana chama o amigo de tal forma. Em Caracas, o amigo é tal definição. Aí ele explica o que significaria esse pana e a chave, ele diz assim, chave por chave. Agora, esse chave por chave, quem disse para ele foi Mário Benedetti, que também contou que quando vivia em Buenos Aires, ou seja, em um outro momento, em um outro contexto, ele levava as 5 chaves no chaveiro, que eram as 5 chaves de 5 casas, de 5 amigos, que foram as chaves que os salvaram. Não dá para saber se é subúrbio, o texto não diz isso. Da força da conexão espiritual entre os amigos, também não tem elementos espirituais aqui. Do papel da amizade em diferentes contextos, temos bastante a palavra amigo, temos 3 contextos diferentes, pelo menos, né? O nome de 3 locais diferentes, Havana, Caracas, Buenos Aires. D, do hábito de reunir amigos em torno da mesa. O texto falou pra gente de alguma mesa. E, por último, dos graus de intimidade entre os amigos. Essas expressões, né, mi tierra ou mi sangre, mi pana ou mi llave, são metáforas para caracterizar e qualificar a amizade. Ao explicar a expressão mi pana ou mi llave, o significado de pana como uma boa fonte do que alimenta a alma, o que é isso que alimenta a alma? A amizade, o amigo. E a posse da chave da casa dos amigos como símbolo de confiança entre os mesmos. Abre aspas, em los tiempos del terror, representa um contexto específico, onde a amizade significava isso, sendo então a alternativa correta a alternativa C, o papel da amizade em diferentes contextos. A questão 4 vem com o título assim, Los niños de nuestro olvido. Escribo sobre un destino que apenas puedo tocar. En tanto, un niño se inventa con pegamento un hogar. Mientras busco las palabras para hacer esta canción, un niño esquiva las balas que buscan su corazón. Acurrucado en mi calle duerme un niño y la piedad arma lejos un pesebre y juega a la Navidad.
arma lejos un pesebre y juega a la Navidad. Y juega a la Navidad, y juega, y juega, y juega. La niñez de nuestro olvido pide limosna en bar y lava tu parabrisas por un peso, por un pan. Si las flores del futuro crecen con tanto dolor, seguramente mañana será un mañana sem sol. Comando da questão. No texto, a expressão manhã sem sol é usada para concluir uma crítica ao descaso diante da problemática de crianças em situação de rua. B. Violência característica do cotidiano das grandes metrópoles. C. Estímulo à mendicância nos centros urbanos. D. Tendência de informalização do trabalho. E. Falta de serviços de saúde adequados. Vocês lembram de uma das pistas interpretativas sobre esse tipo de questão? As primeiras palavras, descaso, violência, estímulo, tendência, falta. A crítica está sendo feita ao quê? Então a gente volta no texto. As crianças do nosso esquecimento. Escrevo sobre um destino que eu posso somente tocar. Em um momento, uma criança se inventa com cola, com brincadeira de cola. Enquanto busco as palavras para fazer essa canção, uma criança, um menino se esquiva de balas que buscam seu coração. Encolhido, recolhido, acostado na minha rua, dorme um menino. E a piedade arma distante um presépio e joga com o Natal. Arma longe esse presépio e brinca de Natal. Vocês conseguem visualizar essa imagem que o texto está querendo trazer, essa representação aí subjetiva de uma visão, de um sentimento. A infância do nosso esquecimento pede esmola em um bar e lava o seu para-brisas por uma moeda, por pão. Se as flores do futuro crescem com tanta dor, com certeza amanhã vai ser uma manhã sem sol. Quem são essas flores do futuro? E por que elas crescem com dor? O texto fala infância esquecida, as crianças do nosso esquecimento. Por que esquecemos? La niñez de nuestro olvido pide limosna em um bar. A resposta está aqui, ó, no trecho. Se las flores del futuro crescem com tanto dolor, as flores do futuro são as crianças que trabalham por pesos, por pão, que trabalham. Então, está falando do trabalho infantil. Essa condição financeira, econômica, social, humana dessas pessoas, dessas crianças. O título Los Niños de Nuestro Olvido se refere às mesmas crianças que, ao serem vítimas do descaso da sociedade perante essa condição, um amanhã sem sol nascerá para todos. Então, não todo o prejuízo, toda a questão não envolve somente essas crianças, é muito maior do que isso, então envolve a todos. Então, se essas crianças crescem assim tão dolorosamente, com certeza, cada manhã, né, estamos sofrendo junto, cada manhã sem sol, sem esperança de um futuro melhor, de mudar essa condição. A última questão da prova é outra imagem. Logo acima, maternidades em tempos de pandemia. E lá bem embaixo, assim, Mulheres em Rede para a Igualdade de Gênero, MURI, né? Então, a sigla e por extenso. 4 quadrinhos. O primeiro com a imagem, uma mulher, uma criança e um carrinho de bebê. Essa mulher é mãe dessa criança, ou dessas duas. Ao lado, maternar nunca ha sido fácil. Es agotador y desgastante. El cierre de escuelas y guarderías por COVID-19 incrementou el trabajo. La maternidad está romantizada. No todas viven las mismas condiciones, pero aún así las madres ponen lo mejor de sí para sobrellevarlo. Porque en este sistema no hay lugar para la queja. Se dá por sentado que as mulheres estão hechas para assumir a criança, apesar de las poucas ou nulas ferramentas
que o Estado ou a sociedade les dá para exercer a maternidade. A parte que chama bastante atenção, por estar em negrita. Para maternar se necessita uma tribo. A criança não deveria viver-se em soledade. E temos aí a imagem de várias configurações aí de família. Aí a pergunta. No texto, as palavras crianças e tribo são usadas para. Onde estão essas palavras? As duas palavras estão nesse último quadrinho que eu falei, que tem um enfoque por trás de negrita. Aqui tem uma sentença bem objetiva. O que ela nos diz? Para maternar se necessita uma tribo, ou seja, para exercer essa atividade de maternar, de ser mãe, se necessita uma tribo. O que seria essa tribo em volta da mãe? A criança não deveria viver sem soledade. Criança não deveria viver sozinha, isolada. Ela deve viver com mais pessoas. Qual a alternativa que nos leva a isso? Evidenciar a importância de uma rede de apoio para as mães na criação dos seus filhos. B. Denunciar a disparidade entre o trabalho das mães de diferentes classes. Não temos aqui outras mães, não temos essa relação de comparação. A disparidade entre o trabalho das mães está dentro aí de quando se fala, não todas vivem nas mesmas condições. Essa denúncia é feita, de fato, mas não junto às palavras crianças e tribo. Ressaltar o fechamento de escolas e creches durante o período pandêmico. Não se falou sobre isso no texto. Ratificar a romantização da dedicação das mães à educação das crianças. Também não se falou disso no texto. Se falou, a maternidade está romantizada. Ponto. Enfatizar a proteção aos filhos em razão do isolamento social das famílias. Também, ao citar o Covid-19, aí não foi com esse intuito. Então, a resposta correta é a alternativa A, porque o texto fala sobre as dificuldades de ser mãe, reconhecendo que existem diferentes tipos de maternidade, uma vez que as mulheres não vivem as mesmas condições. Ele aponta para a insuficiência das ferramentas oferecidas pelo Estado para auxiliar as mães na criação de seus filhos. O último trecho do texto é bem específico ao dizer que para exercer tal atividade é necessária uma tribo, isto é, uma rede de apoio, já que a criança não deveria viver sozinha. Bom, deixo o espaço aberto para que vocês possam comentar sobre a prova, sobre o que vocês acharam, se estava fácil, médio, difícil, se vocês lembraram das aulas, como foi, né? Quais foram os recursos mobilizados desses nossos estudos para a prova. Vocês conseguiram achar as pistas, conseguiram localizar todo o conteúdo das nossas práticas, o que vocês acharam dos temas. Fiquem à vontade de comentar. É bom, é importante pensar esse momento pós-prova, sem também fazer aquela autocrítica muito dura, né, uma autocobrança, uma exigência em excesso. Eu acho que vale uma compreensão de si próprio, das suas condições, das suas atitudes, olhar para essa trajetória de uma forma também bonita, leve, ter orgulho do que conseguiu fazer, do que conseguiu estudar, do que conseguiu acertar, do que chegou perto, de ter tentado, de ter errado também faz parte, o erro faz parte, se dedicar em próximas vezes sempre em cima do erro, para que a gente não cometa-o novamente. Então eu gostaria de deixar aqui essas palavras de todo o meu coração de gratidão a vocês pelas trocas nas aulas, pela confiança de vocês nesse trabalho que eu pude desempenhar junto ao PT, de estudo, de ensino e aprendizagem de fato. Foi muito bom, foi muito gostoso para mim, foi muito engrandecedor, eu aprendi muito nas aulas com vocês podem ter certeza disso. Fica aqui minha gratidão expressa a vocês, cursistas, e ao programa também que me possibilitou essa atuação e que me proporcionou diversas ferramentas aí também para que eu pudesse desenvolver essa atuação
formação docente. Então, muito obrigada, gente, muito boa sorte, que os resultados deem frutos, que vocês sejam muito bem-sucedidos e que a gente se veja ainda por aí nas universidades, tá bom? Um abraço para vocês.